Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Mais uma vez aqui com vocês, com todos os senhores e senhoras queridos ao nosso coração, na companhia agradabilíssima do nosso companheiro de atividade do Grupo Espírita Redenção, o nosso companheiro José Carlos da Silva, a quem eu passo a palavra para os seus cumprimentos da noite. Tudo bem, Zé, com você? Tudo, Arlindo. Sempre um prazer estar participando do programa, né? Caminhando Juntos, que é uma verdadeira caminhada, né? É Na isso. busca do esclarecimento. E é um programa, né? É uma atividade que convida a todos que nos assistem também às reflexões para que possamos compreender melhor a doutrina dos espíritos, né? Verdade. Isso é muito bom estar com você, é muito bom contar com a sua companhia, e a gente está aqui para conversar, né, sobre a Verdade. doutrina. É tanta coisa boa que tem nessa doutrina para a gente rever, descobrir e redescobrir. Bom, nesse encontro dessa noite, nós lançamos mão aqui para a nossa conversa de um tema constante da Revista Espírita, de março de 1866, com o título Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, que nos parece um tema bastante empolgante, assim, vibrante, e que a gente vai apontar aí com essa expertise do Zé Carlos para a gente tirar algumas ilações interessantes desse tema aí, né? Então vamos lá, Zé. Eu vou começar aqui a leitura para a gente ir parágrafo a parágrafo discutindo, trazendo reflexões interessantes para os nossos companheiros e companheiras de casa que vão caminhando conosco, né? Então vamos lá, introdução ao estudo dos fluidos espirituais. Kardec inicia assim: os fluidos espirituais representam um importante papel em todos os fenômenos espíritas, ou melhor, são o princípio mesmo desses fenômenos. Até agora, se estava limitado a dizer que tal efeito é o resultado de uma ação fluídica. Mas esse dado geral, suficiente no início, não o é mais quando se quer investigar os detalhes. Sabiamente, os espíritos limitaram seu ensinamento no princípio. Mais tarde, chamaram a atenção para a grave questão dos fluidos, e não foi num centro único que a abordaram. Foi mais ou menos em todos. Já dá para a gente conversar um pouquinho, né, Zé? Ah, já. Fique à Já de, vontade. já de cara a gente destaca dois aspectos assim que são bastante importantes. Primeiro, porque os espíritos tiveram o cuidado de gradativamente ir passando as informações mediante a evolução e a compreensão das bases de uma doutrina que estava se configurando. Então, se tudo fosse descrito de uma forma muito clara, muito aberta, talvez não houvesse ainda o amadurecimento. Assim como o próprio Jesus disse, né? Que viria o Consolador prometido para explicar tudo aquilo que eu falei muito mais. Agora, claro, né, que precisa um amadurecimento e uma fundamentação, se entender as bases para poder compreender o que viria por trás. Então, na realidade, começa-se aí com os fundamentos, com os estudos básicos, para, a partir daí, o homem mais maduro está preparado para as novas revelações que assim vinham, né? É isso aí, isso é bem isso mesmo. É muito interessante a gente observar essa sabedoria dos espíritos, né? Que não nos deram nada de mão beijada, não entregam tudo de mão beijada. Mas vamos lá ao próximo parágrafo. Mas os espíritos
não nos vêm trazer esta ciência, como nenhuma outra, já pronta. Eles nos põem no caminho, fornecem-nos os materiais, e a nós cabe estudá-los, observá-los, analisá-los, coordená-los e os pôr em obra. Foi o que fizeram para a constituição da doutrina, e agiram assim em relação aos fluidos. Em milhares de lugares diversos e do nosso conhecimento, esboçaram o seu estudo. Em toda parte encontramos alguns fatos, algumas explicações, uma teoria parcial, uma ideia, mas em parte alguma, um completo trabalho de conjunto. Por que isto? Impossibilidade da parte deles? Certo que não, porque o que teriam podido fazer como homens, com mais forte razão, podê-lo-ão como espíritos. Mas, como dissemos, é que por coisa alguma eles vêm libertar-nos do trabalho da inteligência, sem o qual as nossas forças, ficando inativas, estiolar-se-iam, porque acharíamos mais cômodo que eles trabalhassem por nós. Então, eu acho que esse trecho, a lição e a acuidade de Kardec nessas observações, acho que é muito boa. Fala, Zé. Inclusive, aqui acaba sendo o desdobramento daquele segundo aspecto que eu falei. Primeiro, que a constituição da doutrina espírita e essas informações, elas não chegaram de um único espírito para um único homem, através do processo mediúnico. Não, mas foi uma grande orquestra, né? Uma grande orquestração que foi feita para que esse conhecimento fosse disseminado, e isso garante a veracidade de todo o conteúdo daquilo que foi deixado pelos espíritos. Então, isso aí é um aspecto importante. E, por outro lado, reforçando também, né, o que estava no primeiro parágrafo, é justamente essa ideia de não dar tudo de mão beijada. Né? Por quê? Quando a coisa vem muito fácil ou muita coisa poderia se perder e não ser devidamente valorizada. Assim como na vida, nosso desenvolvimento cabe a nós fazer, o processo também aqui nesse aspecto, né, do reconhecimento da doutrina espírita está no esforço do estudo à medida que as informações iam chegando. Então tem que haver aí um desenvolvimento, né? Até para exercitar a inteligência do homem através da sua capacidade de reflexão. Então isso é muito importante. Por isso que quando você assinar que esse aspecto é muito interessante, é mesmo. Né? Porque aí essas informações, esse conhecimento, o homem passa a introjetar. Né? Claro, através da observação, não só daquilo que é dito, mas através da experimentação que acabou confirmando tudo aquilo que os espíritos vinham informando. É muito interessante. Ou seja, cada trechinho da doutrina que a gente estuda, a gente observa e confirma. E lidar com o espírito não é esperar deles que eles nos deem tudo de mão beijada. Tudo é trabalho, é suor mesmo, é exercício da inteligência, do bom senso, da lógica de que se utilizou Allan Kardec para assentar os detalhes dessa doutrina com toda a autoridade de quem observou, viu, raciocinou, ponderou para chegar a uma conclusão. Muito, muito interessante mesmo. Sigamos lá. Assim, o trabalho foi deixado ao homem, mas a sua inteligência, a sua vida, o seu tempo sendo limitado, a nenhum, ou seja, a nenhum homem, né, é dado elaborar tudo o que é necessário para a constituição de uma ciência. Eis porque não há uma só que, em todas as suas peças, seja obra de um só homem. Nenhuma descoberta que o seu primeiro inventor tenha levado à perfeição. A cada edifício intelectual, vários homens e diversas gerações
trouxeram o seu contingente de pesquisas e de observações. Eu acho muito rico esse momento das colocações de Kardec, que mostra como é solidário o trabalho, a conquista do saber é um trabalho solidário, porque ele se dá nesse conjunto. Não tem um super-homem que cria essa mágica, né? Isso é muito legal. Mas fala aí, Zé. Isso que você falou é tão importante, né? Quer dizer, isso também acaba, de uma certa forma, tirando a autonomia do conhecimento partindo de um só, né? Na realidade, o que Kardec ele fez? Ele pegou todas essas informações e, mal comparando, como um quebra-cabeça, ele foi ajustando, foi analisando, com um olhar crítico, porque ele já era um homem de ciência, era um educador, então ele já trazia um espírito de método. Então isso na realidade, acaba dando garantia a tudo aquilo que ele está falando. E é aquilo, essa universalidade em que cada um traz a sua contribuição, né, é que ajudou a formar o corpo dessa doutrina. Né? E graças a esse grande gênio que é Kardec, a gente não pode dizer que não. Né? Agora, não é, ele mesmo diz que não é obra dele, é obra dos espíritos, e com a contribuição de vários espíritos e vários médios de várias partes da Europa, do mundo. Né? Como você apontou lá no início, é uma orquestra sinfônica muito organizada, com o maestro maior, Jesus, no leme, na coordenação dessa sinfonia, e foi muito bem engendrada. Sigamos, assim também com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Essa parte da ciência espírita mostra, desde já, que não é uma concepção individual sistemática de um homem ou de um espírito, mas o produto de observações múltiplas que tiram sua autoridade da concordância entre elas existente. E aí não há como me furtar a lembrar nesse momento, porque nós temos, no Grupo Espírita Redenção, marcado tanto esse dado do processo da crítica ao processo rustenista ou rustenista que invadiu o espiritismo, porque é tão contraditório com essa lógica kardeciana, com essa lógica que a doutrina adotou de verificação total das diversas fontes, dos diversos médiuns, dos diversos espíritos, em absoluta oposição àquilo que a proposição rustenista traz de ter uma médium, um cara, cuidando disso tudo e trazendo uma quarta revelação absurda em confronto com a doutrina dos espíritos. Quem estuda Kardec não pode ficar numa esparrela dessa de forma alguma. Mas vai lá. Até porque, né, o saber não vem de uma única fonte. Né? Ele pode estar maculado com impressões pessoais, com análises, às vezes, um pouco distorcidas, até por não entendimento de uma determinada informação que chega, ou até porque a fonte dessa informação, muitas das vezes, ela não traz o cabedal da integridade do saber. Isso não existe. Né? Então, isso macula muito a possibilidade de se entender doutrina e espírito simplesmente por uma obra. Né? E olha, sabe o que eu fico pensando aqui, analisando? À medida que você estava lendo, eu estava pensando em Kardec. O trabalho de Kardec é uma coisa hercúlea, gente. O trabalho dele, o que ele se debruçou em cima de todas essas informações, olha, realmente era uma pessoa preparada, bem verdade, né? Possivelmente com momentos de desânimo, de cansaço e tal, porque é um ser humano, mas ele levou à frente a obra. Até porque, quando ele questiona os espíritos, se ele não conseguisse, ele simplesmente os espíritos dizem: se você não fizer, outro faz. Simples assim. Vai mostrando o tamanho da nossa importância, porque a gente é muito importante naquilo que estiver realizando e bem.
Mas se não Isso. quiser, se não puder, não tem problema. A obra não deixará de existir porque alguém desistiu. Né? Então, É verdade. bem interessante. Vamos lá. Pelo motivo que acabamos de exprimir, não poderíamos pretender que esta seja a última palavra. Olha o nível de humildade, posicionamento simples de quem realmente sabe. Porque quando se sabe, a gente não tem essas pretensões, né? Olha quem sabe. Pelo motivo que acabamos de exprimir, não poderíamos pretender que esta seja a última palavra. Como temos dito, os espíritos graduam os seus ensinos e os proporcionam a soma e a maturidade das ideias adquiridas. Não se poderia, pois, duvidar que, mais tarde, elas pusessem novas observações sobre a via. Mas, desde agora, há elementos suficientes para formar um corpo que, ulteriormente e gradualmente, será completado. O encadeamento dos fatos nos obriga a tomar nosso ponto de partida de mais alto, a fim de proceder do conhecido para o desconhecido. É com vocês. E tem um outro aspecto, é justamente esse cabedal de processo de progresso dentro da doutrina espírita, né? Então, toda essa quantidade de informações organizadas foi dando uma estrutura tão grande a essa doutrina que Kardec, com muita tranquilidade, se colocava aberto às críticas. Porque as críticas, elas também são importantes, né? Porque elas nos estimulam a raciocinar, a refletir, tá? E para todos os questionamentos, a doutrina espírita, através de Kardec, tinha uma resposta. Quer dizer, ninguém ficou sem resposta. Né? Então, isso é muito interessante. Graças a essa estrutura, essa fortaleza que o conhecimento traz, né? E com uma certa sabedoria, não tenha dúvida. É verdade. O que eu acho interessante nesse trechinho aqui, eu inclusive lembro aqui do Jaime, o Jaime Lobato, de vez em quando, nessas conversas, ele dizia o que ele sente muita falta, e nós corroboramos com isso, né? Que concordamos com isso, é a falta de que o movimento espírita, e especialmente o Brasil, né, onde o espiritismo é, pelo menos em princípio, mais forte, tem uma presença mais viva, não se tenha dado continuidade ao trabalho de pesquisa, ao trabalho profundo de pesquisa. Porque olha o que está dito. Os espíritos graduam os seus ensinos e os proporcionam a soma e a maturidade das ideias adquiridas. Olha a afirmativa dele. Não se poderia, pois, duvidar que mais tarde elas pusessem novas observações sobre a via. Olha, e como é que vai botar uma observação sobre a via num Brasil em que o espiritismo está baseado apenas e tão somente no que um ou outro médium define? A gente quebra a lógica kardeciana, porque não tem como avançar nesse processo. Os espíritos vão falar o que para quem, se só se ouve um espírito, só se ouve um médium, e, de maneira geral, de forma inquestionável. Não se submete ao crivo da observação, da razão e da lógica, o que vem dos médiuns, especialmente do Brasil. Então, é muito complicado, né? É verdade. E você falou num aspecto muito importante, porque isso, de uma certa forma, atravanca o processo de um maior aprofundamento de todo esse material que está contido nas obras de Kardec, na Revista Espírita, que é um verdadeiro manancial de informações da doutrina. Né? Quer dizer, eu acho que nós ficamos um pouco chumbados pela influência da igreja, dos resíduos trazidos pela igreja. E você falou uma coisa, né? A questão da má interpretação da função da mediunidade. Porque é aquilo, né? A gente vê um fenômeno através de uma pessoa e a gente confunde o fenômeno com a pessoa, esquecendo que é um ser humano que também pode ter falhas, inclusive no seu processo mediúnico, por melhor amparado que ele possa estar. Né? Por quê? Somos falíveis todos. Isso aí é. Então a gente tem que também ter esse olhar. Agora, a análise é importante, mas e
pedirmos, né, diante da presença desses médios, pedir muito a Deus que os ajude a se manter no eixo, no equilíbrio, para que sejam cada vez mais melhores intérpretes do mundo espiritual. Até porque a definição que o melhor médium é aquele que menos erros cometa, né? Então, mas como humanos erramos sempre, somos sempre passíveis disso, né? Vamos lá, o item 2 deste nosso tema interessante. Tudo se liga na obra da criação. Outrora, consideravam-se os 3 reinos como inteiramente independentes entre si e teriam rido de quem pretendesse encontrar uma correlação entre o mineral e o vegetal, entre o vegetal e o animal. Uma observação atenta faz desaparecer a solução de continuidade, ou seja, a interrupção, né? A falha no processo progressivo. E provou que todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta, de tal sorte que os 3 reinos não subsistem, na realidade, senão pelos caracteres gerais mais marcados. Mas nos seus limites respectivos, eles se confundem a ponto de se hesitar em saber onde um termina e o outro começa, e em qual certos seres devem ser colocados. Tais são, por exemplo, os zoófitas, os animais-plantas, assim chamados porque têm, ao mesmo tempo, de animais e de planta. Fala, Zé. Isso é fato, né? E é tão interessante e é tão belo quando você vai olhar isso na essência, que tudo no universo está, de uma certa forma, interligado. Existem leis universais que mantêm esse universo em equilíbrio. Quando a gente fala em universo, é natural que, num primeiro momento, a gente pense no macrocosmos, né? Nos planetas, nas galáxias, na quantidade absurda de sóis e tal. Mas existe também o microcosmo, e que, de uma certa forma, é submetido às mesmas leis do macrocosmos, né? Então, como pensar, se tudo parte de um elemento, de uma essência única, pensar que vai ter divisões estanques entre esses 3 reinos que nós conhecemos, né? Que é o vegetal, o animal e o hominal. Quer dizer, não. Tanto que existe uma cadeia de desenvolvimento, de progressão, inclusive do próprio princípio espiritual, que no primeiro momento entende-se que ele passa por essas experiências, evoluindo em todos esses estágios. Então, existe uma finalidade importante entre esses níveis. Então, naturalmente, a gente vai entender que eles estão realmente interligados. O que eu gosto muito é essa expressão que a gente precisa estar muito atento. Não há, no processo da natureza, no processo de evolução de todos nós, não há solução de continuidade, ou seja, não há ruptura. Nós até não conhecemos ainda a integralidade desse processo, mas não há ruptura. E é por isso que ele fala até dos animais, plantas, zoófitas, porque e os homens até os olha, como é que é isso? Né? Que coisa interessante é essa? Enfim, tanto para saber ainda, para a gente ter mais clareza, né? Vamos seguir. O mesmo acontece no que concerne à composição dos corpos. Durante muito tempo, os 4 elementos serviram de base às ciências naturais. Caíram ante as descobertas da química moderna, que reconheceu um número indeterminado de corpos simples. A química nos mostra todos os corpos da natureza formados desses elementos combinados em diversas proporções. É da infinita variedade dessas proporções que nascem as inumeráveis propriedades dos diferentes corpos. É assim, por exemplo, que uma molécula de gás oxigênio e 2 de gás hidrogênio, combinadas, formam água. Na sua transformação em água, o oxigênio e o hidrogênio perdem suas qualidades próprias. A bem dizer,
não há mais oxigênio nem hidrogênio, mas água. Decompondo a água, encontram-se novamente os dois gases nas mesmas proporções. Se em lugar de uma molécula de oxigênio houver duas, isto é, duas de cada gás, não haverá mais água, mas um líquido muito corrosivo. Bastou, pois, uma simples mudança na proporção de um dos elementos para transformar uma substância salutar em outra venenosa. Por uma operação inversa, se os elementos de uma substância deletéria, como, por exemplo, o arsênico, forem simplesmente combinados em outras proporções, sem adição ou subtração de nenhuma outra substância, ela tornar-se-á inofensiva, ou mesmo salutar. Basta ver a homeopatia, né? Nos tratamentos homeopáticos, às vezes se usa o arsênio, que é uma outra, quer dizer, uma diluição diferenciada já mudou tudo. Há mais, várias moléculas reunidas de um mesmo elemento gozarão de propriedades diferentes conforme o modo de agregação e as condições do meio onde se encontram. A ozona, recentemente descoberta no ar atmosférico, é um exemplo. Reconheceu-se que essa substância não passa de oxigênio, um dos principais constituintes do ar, num estado particular que lhe dá propriedades distintas das do oxigênio propriamente dito. O ar não deixa de ser formado de oxigênio e de azoto, mas suas qualidades variam conforme contém a maior ou menor quantidade de oxigênio no estado de ozona. Então, é bem interessante também esse momento em que Kardec vai lançar mão do dia a dia e da química e de tudo que a química nos propicia, porque tudo isso está dentro daquele mesmo estudo dos fluidos, para compreendermos depois como é que se dá isso, né? Então, diga isso. Agora você veja, né? Quer dizer, hoje já se conhece a tabela periódica, de vez em quando escorrega, cai na tabela periódica mais um elemento, enfim, eu fico pensando, né? E aquilo que a gente ainda nem conhece, né? Porque a probabilidade de combinações e recombinações, mudando essas estruturas da matéria, adaptando essas estruturas também a determinados contingentes do próprio meio, enfim, e que é isso que, inclusive, nos possibilita estar aqui, né, encarnados e com a possibilidade da vida. Né? Então, existe toda uma organização em que mantém o equilíbrio. Mesmo até, olha o que você falou que consta no texto, né? Mesmo considerando um elemento que, sob determinadas circunstâncias, ele pode ser venenoso, mas ele, sob determinadas forças da natureza, ele pode se transformar até um medicamento, né? Um elemento salutar à saúde. Né? Então, realmente é fantástico. E aí segue Kardec, respondendo já àqueles de nós que ficam assim, mas o que isso tem a ver com fluido? Estas observações, que parecem estranhas ao nosso assunto, não obstante, a ele se ligam de maneira direta, como se verá mais tarde. Elas são, além disso, essenciais como pontos de comparação. Essas composições e decomposições se obtêm artificialmente e em pequenas doses nos laboratórios, mas se operam em grande e espontaneamente no grande laboratório da natureza, sob a influência do calor, da luz, da eletricidade, da umidade. Um corpo se decompõe, seus elementos se separam, outras combinações se operam e novos corpos se formam. Assim, a mesma molécula de oxigênio, por exemplo, que faz parte do nosso corpo, após a destruição deste, entra na composição de um mineral, de uma planta ou de um corpo animado. Em nosso corpo atual, acham-se, pois, as mesmas parcelas de matéria que foram partes constituintes de uma multidão de outros corpos. Diga-se, não é? Agora você vê, né? Literalmente o que é a natureza, né? O esplendor que é a natureza, né? Na sua capacidade de
de mutação, né, de transformação, de adaptação, de reconstrução, de readaptação. São todas propriedades em que esses elementos são guindados a sofrer e todos eles adaptados ao nosso planeta, a esse nosso orbe, que também está adequado às nossas necessidades. Consequentemente, a nossa estrutura física, quer dizer, ele também acaba sendo resultado de todas essas combinações, né? Então, e é aquilo que até a gente comentou numa outra oportunidade, né? Talvez tenhamos em nós estruturas, elementos que tenham sido parte de outros corpos, talvez até de sei lá, um antecessor nosso lá do passado. Essas possibilidades existem. Sem dúvida. Agora, interessante a gente ver esse trecho, por exemplo, e perceber como a doutrina vem possibilitar, e aí é um sentido muito amplo de clareza, como a doutrina tem a finalidade de unir as religiões, dar suporte às religiões já estabelecidas. Porque, veja, os cristãos, então, que, de um modo geral, tinham aquela lógica de esperar o juízo final, e no juízo final Deus viria, os corpos todos dos mortos se levantariam. Como assim, companheiros? Se isso já está todo distribuído em outros corpos, em outros minerais, em outros vegetais, em outros animais, como é que vai fazer isso voltar do túmulo, reviver o corpo velho e apodrecido da tumba? Então, a gente vai... É isso que acaba deteriorando, dificultando a compreensão do contexto religioso e tornando ridículo. A religião perde a sua capacidade de orientadora e até de respeitabilidade quando condena a ciência, que, com a sua lógica, olha, é simples assim, que esses elementos estão desagregados já compondo outras histórias, outros materiais, e a gente está dizendo que vai levantar corpos no fim da existência dele. Olha, é muito complicado, né? Como é que a gente procura coisa para dificultar a nossa vida e atrasar a nossa inteligência, né? É muito grave. E quando você fala, né? Você falou, que quer dizer, de uma certa forma, a doutrina espírita pode lançar luz ao pensamento de outras religiões. Não modificando na sua essência, mas ajustando, vamos dizer assim, né? Fazendo com que eles tenham um novo paradigma. É fortalecedor, é fortalecedor. Exato. E como Kardec andava de mãos dadas com a ciência, né? Ele andava de mãos dadas com a ciência. Vamos lá. Citemos um exemplo para tornar a coisa mais clara. Um pequeno grão é posto na terra, nasce, cresce e torna-se uma grande árvore que anualmente dá folhas, flores e frutos. Quer dizer que a árvore se achava inteirinha no grão? Certamente não, porque ela contém uma quantidade de matéria muito mais considerável. Então, de onde lhe veio essa matéria? Dos líquidos, dos sais, dos gases que a planta tirou da terra e do ar, que infiltraram em sua haste e, pouco a pouco, alimentaram o volume. Mas nem na terra, nem no ar encontram-se madeira, folhas, flores e frutos. É que esses mesmos líquidos, sais e gases, no ato da absorção, se decompuseram. Seus elementos sofreram novas combinações que os transformaram em seiva, lenho, casca, folhas, flores, frutos, essências voláteis, etc. Estas mesmas partes, por sua vez, vão destruir-se, decompor-se, seus elementos misturar-se de novo na terra e no ar, recompor as substâncias necessárias à frutificação, ser reabsorvidos, decompostos e, mais uma vez, transformados em seiva, lenho, casca, etc. Numa palavra, a matéria não sofre aumento nem diminuição, transforma-se. E, por força dessas transformações sucessivas, a proporção das diversas substâncias é sempre em quantidade suficiente para as necessidades da natureza. Suponhamos, por exemplo,
que uma dada quantidade de água seja decomposta no fenômeno da vegetação para fornecer o oxigênio e o hidrogênio necessários à formação das diversas partes da planta. É uma quantidade de água que existe a menos na massa. Mas essas partes da planta, quando de sua decomposição, vão tornar livres o oxigênio e o hidrogênio que elas encerravam. E esses gases, combinando-se entre si, vão formar uma nova quantidade de água equivalente à que havia desaparecido. Olhar essa arte da natureza esclarecida dessa maneira é muito, muito interessante. Fala, Zé. E é lindo, né? É realmente lindo. Então, a natureza, ela cria constantemente, né? Ela se transforma constantemente. Então, isso é de uma beleza, de uma riqueza, assim, absurda. E que o homem não fique distante da própria natureza, né? Ter contato com a natureza nos leva a entendê-la um pouco melhor, e Kardec faz isso aqui, e a gente passa a respeitá-la. Entender que o comportamento do homem, quando ele interfere, vai trazer consequências danosas. A gente cansa de ter exemplos aí para todo mundo sabe. Então, a irresponsabilidade humana acaba maculando ou impactando essas leis que são naturais, que obedecem ao processo. Quando o homem intervém de forma egoísta ou por um desejo muito grande de enriquecimento, enfim, ele vai causar uma modificação nesse processo e, naturalmente, as consequências vêm sobre o próprio homem, e a gente, infelizmente, vê muito desses eventos. A gente lembra, vendo isso, a lógica de Lavoisier, que é isso, né? Nada se perde na natureza, tudo se transforma, e dentro disso que você colocou, é importante que a gente, em casa, pense nisso, né? Essa questão da natureza, a gente diz assim, está acabando, eu não ligo para isso, não tem problema, não vou mais estar aqui. Olha, na realidade, o problema da nossa intervenção é que a gente faz com que o processo de reposição demore muito mais, que a natureza ela tem o seu ajuste. Então, ela consegue, olha, sai, volta. No mecanismo que existe, ela vai pondo e repondo, pondo e repondo, pondo e repondo. Como ele disse, não se perde nada. Não se perde em volume, a quantidade de água que saiu está presa na planta nesse processo, quando ela morre, ela solta tudo de volta e os gases vão formar de novo e fazer de novo a água. Quando o homem entra no meio, ele enche o oceano de óleo, de petróleo, coisas do tipo, ou a terra com aqueles venenos todos para tirar ouro da Amazônia, por exemplo, invadindo as terras indígenas. Então, o que acontece? Além de estar matando vidas hoje, a gente faz com que o processo de reposição da natureza demore muito mais, que ela vai ter que articular muito mais tempo para repor isso tudo, para colocar isso tudo de novo no lugar, no seu funcionamento lógico e comum, né? Então, a nossa intervenção atrapalha profundamente quando agimos de forma equivocada, como tem sido o nosso dia a dia, principalmente na atualidade, que não deveria amar, dado o avanço que já conquistamos em inteligência, né? Mas como a moralidade não avança necessariamente juntos, fica jogando pesado contra a natureza, que responde para nós com um peso maior ainda. Inclusive, o que você está falando, né, é tão importante, tão sério, isso me trouxe rapidamente a lembrança de um curso que eu fiz de reconhecimento de plantas, ervas medicinais e plantas comestíveis. Eu fiquei impressionado quando tive contato com o que a gente consideraria mato sem valor nenhum, e que tem propriedades terapêuticas e alimentares absurdas. Aí a gente passa a se questionar: o homem não precisaria passar fome. A fome não precisaria estar campeando pelo que a gente tem visto aí, né? Não precisaria. Né? Se a gente soubesse e respeitasse mais a natureza, porque ela é extremamente generosa. Nossa. Pois é. Sigamos. Um fato que é oportuno assinalar aqui é que o homem, que pode operar artificialmente as composições e decomposições que se operam espontaneamente na natureza, é impotente para reconstituir o menor corpo organizado,
ainda que fosse uma palha de erva ou uma folha morta. Depois de ter decomposto um mineral, pode recompô-lo em todas as suas peças, como era antes. Mas quando separou os elementos de uma parcela de matéria vegetal ou animal, não pode reconstituí-la. E, com mais forte razão, dar-lhe vida. Seu poder para na matéria inerte. O princípio da vida está nas mãos de Deus. Que coisa, né? Impressionante, né? Por isso que a gente fala, né, de uma melhor observância dessas leis para aprender a lidar com elas e respeitá-las, né? Porque às vezes a gente despreza algo que amanhã a gente vai lamentar pelo fato de ter menosprezado, né? Então, Deus, na sua sabedoria, coloca tudo nos seus devidos lugares. Quer dizer, é aquilo, né? E, de uma certa forma, quando a gente olha para a natureza, é um dos sinais pelas quais a gente pode identificar a presença de Deus, né? Então, você agredir a natureza é agredir a criação, né? É uma pena. E é autoagredir-se, né? Sim, sim. Sigamos, a maioria dos corpos simples são chamados ponderáveis, porque é possível achar o seu peso, e este está na razão da soma de moléculas contidas num dado volume. Outros são ditos imponderáveis, porque para nós não têm peso, e seja qual for a quantidade em que se acumulem num outro corpo, não aumentam o peso deste. Tais são o calórico, a luz, a eletricidade, o fluido magnético ou do ímã. Este último não passa de uma variedade da eletricidade. Posto que imponderáveis, nem por isso esses fluidos deixam de ter um grande poder. O calórico divide os corpos mais duros, os reduz a vapor, dá aos líquidos evaporados uma irresistível força de expansão. O choque elétrico quebra árvores e pedras, curva barras de ferro, funde os metais, atira longe enormes massas. O magnetismo dá ao ferro um poder de atração capaz de sustentar pesos consideráveis. A luz não possui esse gênero de força, mas exerce uma ação química sobre a maioria dos corpos e, sob sua influência, operam-se incessantemente composições e decomposições. Sem a luz, os vegetais e os animais se estiolam, os frutos não têm sabor nem colorido. Diga, Lázaro. Você vê, né, que estrutura belíssima é isso, né? E essa inter-relação entre todos esses elementos. Não importa se ele é ponderável, mais pesado ou mais presente, né? Não importa se ele é muito mais leve por ser imponderável. Mesmo assim, um exerce uma influência sobre o outro e que faz com que haja uma interdependência, mantendo o equilíbrio da natureza. Assim como nós ingerimos um alimento mais denso, né? E através do processo todo da digestão, pelo aparelho digestório, vai havendo um processo de transformação, aonde é absorvido para o nosso organismo aqueles elementos que vão fazer parte constituinte de um metabolismo que vai nos trazer bem-estar e saúde, para a sustentação dessa grande estrutura fisiológica, né? E é aquilo que que o organismo não vai precisar mais, ele vai ser naturalmente excretado, e que essa excreção também faz parte de um processo de transformação que dará origem a novas estruturas e novas combinações e recombinações. É uma coisa linda. Vamos iniciar esse item 3, que diz assim Kardec: todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, são formados dos mesmos elementos,
combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos. Hoje, a ciência vai mais longe. Suas investigações, pouco a pouco, a conduzem à grande lei da unidade. Agora, é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de modificações, de transformações de um elemento único, princípio universal designado sob os nomes de éter, fluido cósmico ou fluido universal, de tal sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido, e sob a influência de circunstâncias particulares, adquire propriedades especiais que constituem os corpos simples. Estes, combinados entre si em diversas proporções, formam, como dissemos, a inumerável variedade de corpos compostos. Segundo esta opinião, o calórico, a luz, a eletricidade e o magnetismo não passariam de modificações do fluido primitivo universal. Assim, esse fluido, que segundo toda a probabilidade é imponderável, seria, ao mesmo tempo, o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Olha, é muito para ver ainda, hein? Porque, veja bem, Kardec agora já nos leva a pensarmos sobre aquela estrutura elementar que dá origem a todas as coisas através de seus processos de modificação. Então ele fala aí do éter, do fluido cósmico universal, do fluido universal. Então esse aqui é o elemento básico, estruturante da matéria. É ele que, através de todos os seus processos de modificação, através desses elementos, vai criar tudo. Que é que nos cria enquanto estrutura biológica, é que cria tudo que está à nossa volta, que faz parte da natureza. O entendimento disso é interessante, porque a gente já parte da ideia que existe uma fonte criadora de todas as coisas. Né? Então, nada é fortuito. Tudo tem o quê e o porquê. Né? E uma lógica e uma sabedoria por trás disso. Terminando aqui, a química nos faz penetrar na constituição íntima dos corpos, mas experimentalmente não vai além dos corpos considerados simples. Seus meios de análise são impotentes para isolar o elemento primitivo e determinar a sua essência. Ora, entre esse elemento em sua pureza absoluta e o ponto onde para as investigações da ciência, o intervalo é imenso. Raciocinando por analogia, chega-se a esta conclusão que, entre esses dois pontos extremos, esse fluido deve sofrer modificações que escapam aos nossos instrumentos e aos nossos sentidos materiais. É a tal da inexistência da tal solução de continuidade, que só parece que é a solução de continuidade, ou seja, interrupção, porque nós não temos habilidade ainda, instrumentos que possam detectar, aferir com certeza. E nesse campo novo, até aqui, fechado a exploração, que vamos tentar penetrar. Isso. E a gente lembra que, atualmente, a ciência evoluiu, ela avançou. Né? Então, ela chegou às substâncias subatômicas. Né? Então, já parece que já se tem aí pelo menos 200 elementos subatômicos. Então, aquilo que Kardec fala, entre a distância que havia até o fluido cósmico universal, essa distância ela ainda continua. Ela ainda é muito grande, apesar disso, né? Apesar desses elementos subatômicos. Então, aquele elemento primitivo, esse ainda está distante. Está distante mesmo. Bom, amigos e amigas queridos e queridas de casa, nós vamos ficar por aqui e considerar que esse é o primeiro vídeo tratando desse tema, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Nós teremos um segundo vídeo, faremos ainda eu e Zé Carlos, brevemente, um segundo vídeo para completar esse estudo, esse bate-papo, porque ele é extremamente importante para o melhor entendimento de todos nós. Então, esse vídeo vai ter uma continuação.
Vamos considerar esse o número 1. Nós viremos com o número 2, brevemente, completando esse bate-papo de hoje, para que a gente saia com mais clareza ainda desses estudos kardecianos, né? Então, Zé, para as suas despedidas, fique à vontade. Eu acho que Kardec, considerando até a época em que todos esses questionamentos, né, foram levantados, Arlindo, é de um primor assim, incrível, e muitos questionamentos continuam até hoje. A ciência avança, mas a cada descoberta parece que se abre um leque de dúvidas. E isso é realmente muito interessante. Até porque nós temos que entender que ainda somos seres que precisamos evoluir muito e aprender muito. E é justamente isso que faz com que esse nosso bate-papo se torne uma coisa fantástica, grandiosa, porque estamos aprendendo e podendo dividir entre nós e trocarmos ideias e também com aqueles que estão nos assistindo. Então, eu fico sempre muito feliz, fico grato e pela oportunidade, porque a cada um desses programas eu aprendo muito, não tenha dúvida. A gente aprende muito aqui. É verdade. E fica aqui o meu boa noite a você, Arlindo, pelo prazer da sua companhia, sempre uma companhia agradabilíssima. E deixo aqui meu abraço a todos que estão nos assistindo, né? Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe a todos. É isso. Obrigado, Zé. Muito obrigado pela sua companhia, porque a sua colaboração foi maravilhosa nesse nosso primeiro encontro para tratar desse tema tão rico. Amigos e amigas queridas de casa, nós deixamos o nosso fraternal abraço de todos os companheiros do Grupo Espírita Redenção. Muita paz, muita luz nos corações de todos, aquela luz que é conquistada por cada um de nós, que é produzida na intimidade. Que esse ano que já se iniciou seja de muita paz, muita luz, muita força, muita coragem, muita perseverança, para que nós façamos melhor a nossa vida, a vida de todos nós. Graças a Deus. Muito obrigado, uma boa noite a todos e aguardem-nos para o próximo encontro tratando deste tema. Eu e Zé Carlos estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Muita paz, amigos. Boa noite.